Oi pessoal, estou de volta para mais um vídeo e neste vamos falar sobre tipos de gráficos e candlesticks. Antes de começarmos, deixe seu like aqui pra gente e siga o canal. Isso nos ajuda a continuar fazendo conteúdos exclusivos e pensados para vocês. Vamos lá! Os gráficos são uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Eles são a representação dos dados de preço e volume no tempo, sendo que hoje também utilizamos indicadores e diversas outras ferramentas no gráfico. Falando de uma forma mais profunda, os gráficos revelam sentimentos e expectativas de todos os participantes do mercado, sendo a lente pela qual grande parte da análise técnica interpreta os movimentos. A partir dos gráficos, os analistas técnicos reconhecem padrões e tendências que podem ser úteis nas suas operações. Hoje em dia, a tecnologia simplificou muito a tarefa de construção de gráficos. Antes, eles eram construídos à mão. Hoje temos gráficos que usam vários tipos de dados que fornecem informações diferentes em diversos horizontes temporais, até mesmo com dados de alta frequência. Existem diversos tipos de gráfico e vamos comentar rapidamente sobre alguns deles, com foco no mais utilizado, de candlesticks. O gráfico de linha, como o nome diz, é formado por uma linha que conecta diversos preços de fechamento, que é considerado por muitos como o preço mais importante do dia. Esse tipo de gráfico ainda é utilizado em indicadores econômicos, pode ser visto na televisão e em alguns relatórios. O gráfico de barras também é amplamente utilizado e mostra 4 informações: máxima, mínima, preço de fechamento e abertura para cada intervalo de tempo. Cada barra representa a ação do preço de um dia ou o período analisado. Assim como no gráfico de linha, os dados do preço são colocados no eixo vertical e o tempo é medido no eixo horizontal, sendo um gráfico ainda muito utilizado no exterior. Os gráficos de candlesticks, ou velas, se originaram no Japão. Esse método foi usado já em meados de 1600 para negociar futuros de arroz nos mercados japoneses e continua a ser a forma mais popular de análise técnica no Japão. A técnica foi difundida no Ocidente por Steve Nissen em 1991, com a publicação do livro Japanese Candlestick Charting Techniques, impulsionado por Gregory Morris em 95, que testou a estatística dos padrões de candle. Os gráficos de vela são semelhantes aos gráficos de barras, quando falamos em construção. Ambos usam preço de abertura, fechamento, máxima e mínima. A vantagem do gráfico de velas é que ele permite uma melhor visualização das forças de compra e venda de um determinado período, sendo que diversos padrões já são mapeados e as suas interações permitem a interpretação da pressão do mercado. Dessa forma, traçamos quais são os cenários de maior probabilidade e qual que é o caminho de menor resistência ao preço. Antes de evoluirmos sobre o tema, se inscreva no canal e deixe seu like aqui nesse vídeo. Assim você nos ajuda a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. A pergunta é: como ler um candlestick? Diversos autores procuraram simplificar a leitura dos candlesticks, dado que a quantidade de padrões é muito grande e muitas pessoas acabam supervalorizando a leitura das velas. Alguns exemplos são Oliver Velez e as suas barras de vento, ou Brooks e o Price Action, que divide as barras apenas em barras de tendência e dojis, e etc. Sempre gosto de lembrar que o candlestick ele pode ser um elemento secundário da sua análise. A importância dos candlesticks depende muito mais do contexto no qual ele está inserido, no prazo operacional que estamos operando e no ciclo no qual o mercado se encontra. Dito isso, como podemos interpretar as forças de compra e venda em um candlestick para além do simples decorar de um padrão? O primeiro ponto é que cada candlestick pode ser entendido como uma fotografia da batalha entre compradores e vendedores de um determinado período. Essa batalha começa no preço de abertura e termina no preço de fechamento, deixando pistas entre os preços de máxima e mínima. Vamos aos exemplos. A gente pode ler a força de um candle por meio do tamanho do candle, sinalizando se o candle ele é maior do que os candles anteriores, se ele expressa algum movimento, algum deslocamento de preço. A gente consegue acompanhar também qual que é o tamanho do corpo do candle, a gente prefere candles que tenham um corpo maior a favor do nosso movimento. A gente também pode acompanhar o tamanho das sombras dos candles, lembrando que a sombra representa como se fosse uma indecisão dentro daquele período de tempo, ou até mesmo como que a força contrária atuou. E a gente pode acompanhar a posição do fechamento em relação à amplitude do candle. Em candles compradores, a gente prefere que ele feche próximo da sua máxima, e candles vendedores, a gente quer que esse candle feche próximo da sua mínima, mostrando então que compradores e vendedores têm força suficiente nesse deslocamento. Eu trouxe para vocês como a gente pode ler a pressão compradora nos candles. Um exemplo: corpo grande, fechamento próximo de máxima, pouca ou nenhuma sombra, um fechamento acima das máximas anteriores, mínimas acima das mínimas anteriores, poucos candles de venda e que as correções elas sejam pequenas, e também a gente quer correções que não anulam os movimentos anteriores. Eu trouxe alguns exemplos para vocês que vocês podem acompanhar aqui sempre com a nossa colinha do lado. Eu trouxe um movimento, por exemplo, que você consegue acompanhar essa pressão compradora. Você consegue ver candles grandes com fechamento próximo de máxima, vocês conseguem ver que as reações vendedoras não anulam esse movimento anterior
e a gente coloca em destaque esse último movimento. A gente consegue ver também até que ele promove esse deslocamento comprador e justamente a mudança do cenário de tendência acontece quando essas premissas aqui elas começam a não ser mais válidas. Aqui, em contrapartida, a gente traz a pressão vendedora nos candles, é basicamente um movimento espelhado em relação ao comprador, com destaque de que a gente quer fechamentos abaixo de mínimas e máximas abaixo de máximas anteriores, e também conseguimos acompanhar do mesmo jeito, sempre com a nossa colinha. Por exemplo, essa parte, né, a gente consegue enxergar fechamento próximo de mínima, você consegue enxergar que a reação vendedora ela não acontece, e justamente quando essas características começam a mudar, você também tem o início de uma mudança do cenário, o início de uma mudança da tendência. Eu acredito que lendo o mercado dessa forma, a gente consegue ter uma compreensão mais completa das forças por trás de um padrão de candlestick, tornando até mais fácil decorar os padrões mais tradicionais. É isso, pessoal! O próximo vídeo dessa trilha de conhecimento você confere com o Otto. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima!